Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, eu tenho uma palavra aqui poderosa de Deus para os nossos corações. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo eis que a tropa, cavalos, carruagens, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E lhe respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carruagem de fogo em redor de Eliseu. Diga graças a Deus. Bom, nós temos uma história aqui muito interessante. Por quê? Porque Eliseu, o povo da Síria, ele estava em guerra com Israel. Sendo que todas as vezes que o rei da Síria planejava alguma coisa contra Israel, Eliseu descobria e contava para o rei de Israel, e o rei então assim conseguia se livrar da mão do rei da Síria. Sendo que o rei da Síria começou a desconfiar dos soldados, dos capitães que estavam do lado dele. Disseram: alguém aqui está me traindo, alguém aqui está contando para o rei de Israel os meus planos. Então um dos capitães disse o seguinte para o rei: não, é que em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e esse profeta, ele revela tudo para o rei, aquilo que acontece aqui na câmara, né, que nós estamos fazendo a reunião. E o rei da Síria, então, irado com aquilo, mandou carruagens, cavalos, e buscar Eliseu, ir lá até onde Eliseu estava e acabar com Eliseu. Bom, Eliseu então estava na casa dele, junto com o moço, né, que sempre o profeta ele tinha assim um moço que ele ensinava, né, as suas como servir a Deus. Então, pela madrugada, esse moço se levantou, e quando abriu a porta, que olhou para fora, viu um exército imenso cercando a casa de Eliseu para acabar com Eliseu. E ele entrou em desespero, ele começou a entrar em pânico, começou a gritar e chamou Eliseu e disse: ó, Senhor meu, e agora o que faremos? Como se diz, já era, não tem mais jeito, estamos cercados, eles são grandes, o exército são grandes soldados que aqui estão, não tem como a gente se livrar. Então Eliseu disse o seguinte: não temas, porque maior é o que está conosco. E aí Eliseu orou e pediu a Deus para tirar esses escamas dos olhos do moço, para que ele viesse ver o livramento de Deus. E aí Deus tirou as escamas dos olhos do moço, e quando ele olhou de novo, viu que ao redor de Eliseu tinha milhares e milhares de carruagens de fogo, defendendo ali Eliseu, protegendo Eliseu. Bom, o que eu quero falar nessa palavra, o que eu quero trazer para nós nessa história? O Espírito Santo me revelou algumas coisas interessantes, e uma delas é: quando a pessoa está firmada com Deus, quando a pessoa está firme, ela sabe que está fazendo a coisa certa, está cumprindo com as suas obrigações no altar do Senhor, é uma pessoa fiel, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que faz a vontade de Deus, obedece os seus mandamentos, ela não se desespera quando vem os problemas, porque ela tem certeza que o que está com ela é maior do que aquilo que está no mundo.
E aqui está um exemplo. Esse homem mostrou que ele não tinha de fato conhecimento de Deus, que ele não estava firme. Porque quando veio o problema, ele se desesperou. São muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, que se desesperam quando vêm as situações difíceis, quando vêm os problemas, dificuldades, adversidades. Elas se desesperam. Por quê? Porque elas ouvem falar de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Ela não tem a comunhão com o Espírito Santo. E por isso que quando vêm os problemas, elas se desesperam. Está aqui o exemplo, né? Esse homem, né? Esse moço do profeta Eliseu, que ao se deparar com aquela situação, ele ficou desesperado. Mas Eliseu trouxe uma palavra para ele, para tranquilizar. E uma das coisas que a Bíblia sempre faz com a gente, né? Sempre quando está acontecendo alguma coisa que o nosso coração assim fica atribulado, ou fica triste, ou fica angustiado, Deus traz uma palavra para trazer ânimo, para trazer a certeza de que Ele não nos abandonou na hora das lutas, na hora da dificuldade. Um desses exemplos também é esse aqui. Por quê? Porque quando aquele homem se desespera, Eliseu então traz para ele a palavra dizendo: não temas, porque maior é o que está conosco. Então, meu amigo, minha amiga, você que também está se desesperando, está triste, está abatido por algumas coisas que aconteceu e você humanamente não consegue mais resolver esse problema ou sair dessa situação, está aqui uma palavra: fique tranquilo, creia no Senhor, porque maior é o que está com você. Não se desespere, porque o desespero cega a pessoa. Outro exemplo aqui que essa história nos traz através do Espírito Santo, que aquele homem, ele se desesperou, ficou cego, e Eliseu orou a Deus para que desse ele a visão. Então, uma pessoa, quando ela está passando por dificuldade, está passando por alguma luta, ela não busca em Deus, não ora, não se entrega, não jejua, não faz aquilo que tem que fazer, que é cumprir com os mandamentos de Deus, na sua fidelidade, na sua permanência de não desistir, elas entram em desespero. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele entrou em desespero e com isso, ele talvez já pensou até em tirar sua própria vida. Porque ele já não via a solução. Eles estão gritando: Eliseu, e agora o que faremos? O que faremos nós? E Eliseu disse: calma, fique tranquilo, não temas, maior que está com você. Então essa palavra é para você que está aí desesperado, de repente pensando em largar tudo, ou até mesmo em tirar a sua vida, abandonar tudo. Não faça isso. Não faça. Olha, Deus, Ele é com você. Agora, precisa que você creia nisso. Precisa que você acredite nisso. A Bíblia sempre fala sobre a fé. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Então, o que falta em muitas pessoas hoje em dia, na caminhada da fé, é a convicção de que de fato Deus é com ela, por ela estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque quando uma pessoa ela não obedece, não permanece, ela não se importa com a obra de Deus, porque tem muita gente que elas acham que fazer a obra de Deus é ir na igreja, dar dízimo e oferta. E isso quando dá. Mas isso não é realmente servir a Deus. Servir a Deus é você ter amor à obra, sabe? Ser obediente às coisas do Senhor, fazer as coisas com amor, largar o erro, largar o pecado. Poxa, sabe? Se voltar para Deus. Isso sim é amar a obra. Isso sim é amar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Então, essa palavra é para você que está aí numa luta tremenda e, poxa, está atribulado, está atribulada, já não sabe mais o que fazer,
já está pensando em largar tudo, olha, não faça isso não. Se volte para o Senhor, se volte para Deus, pede para que Ele venha te dar paz, para que Ele venha tirar do seu coração esse medo, essa angústia, porque o milagre vai acontecer, mas na vida de quem crê, da vida de quem permanece, na vida de quem é fiel. E Eliseu mostrou isso para aquele homem, porque Eliseu andava na comunhão com Deus. Então, quando aquele homem veio gritando, olha só, Eliseu, calma, não temas, maior é que está conosco. E aí ele perguntou, pô, em outras palavras, vamos dizer, quem é que está com a gente? Eu só vejo aqui o exército dos inimigos. Aí Eliseu, então, pede a Deus para tirar, né, a cegueira, a escama dos olhos dele, quer dizer, a cegueira dos olhos dele, para que ele viesse ver aquilo que é espiritual. É outro ensinamento que essa palavra deixa. As pessoas, a maioria, ela só vê o que é material. Ela só vê o problema, ela só vê a dificuldade. Os olhos carnais dela só mostram, não vai dar, tá difícil, tá brabo, e olha, não tem como conseguir. Mas ela não consegue ver com os olhos espiritual a vitória que Deus já preparou para ela. Mas para que ela alcance, ela precisa de ter uma fé que agrade a Deus, para que o milagre venha acontecer. Outro exemplo lindo, né? Outro exemplo lindo, porque é o que mais acontece. As pessoas veem mais os problemas, mais as dificuldades, mais tudo que o Satanás mostra de ruim, do que ver as coisas que Deus promete, as coisas que Deus deixou escrito, porque está escrito que Deus nos escolheu para que nós venhamos ser mais do que vencedores. Mas precisa que você acredite nisso, que você veja com seus olhos espirituais. Para que uma pessoa consiga ver com os olhos espirituais, ela tem que se santificar, ela tem que buscar, ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que estar fazendo a vontade de Deus. Pô. Essa é a grande verdade. Para uma pessoa enxergar com os olhos espirituais, ela tem que estar na comunhão com o Senhor Jesus. Ela tem que estar com a comunhão, tem que estar incinerado na palavra, tem que estar ali buscando, tem que estar na fé. Aí sim, ela consegue ver e aí ela consegue vencer, né, essas batalhas que vêm sobre ela e glorifica o nome de Deus. Então, outro ensinamento tremendo aqui, tremendo, que o Espírito Santo deixa no nosso coração em cima dessa palavra. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí, mais uma vez eu falo isso, poxa, não se abata, não se entrega, não desista, não pare de ir na igreja, não pare de buscar, não pare de ser fiel a Deus, não pare de fazer a sua parte, porque a parte de Deus, Ele já fez, Ele sacrificou, Ele disse, olha, eu dei a vitória para vocês, a vitória está aí, mas precisa que vocês conquistem. E como nós conquistamos a vitória? Pela fé. O Senhor Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. Então é pela fé que nós conquistamos o milagre. Se não houver uma fé, e a fé que eu estou falando, não é essa fé que o mundo fala, que todo mundo fala, não, eu creio, não, olha, eu estou com Jesus, mas está mentindo, prostituindo, bebendo, fazendo tudo de errado. Não é essa fé, é aquela fé que a sua vida está no altar. É aquela fé que você diz assim, não, eu faço a minha parte para Deus, então o milagre vai acontecer. Essa fé aí é que faz materializar o milagre que Jesus já te deu, que Jesus já me deu. Então, não adianta a pessoa falar que tem fé, mas não pratica. Não age a fé. Outro exemplo aqui, né, lindo dessa mensagem que o Espírito Santo põe no nosso coração, esse moço andava com Eliseu, via as coisas que aconteciam, via os milagres, mas na hora que aconteceu na vida dele o problema, que ele teria que agir a fé para conquistar o milagre, ele mostrou que a fé dele era terrena e não espiritual. A fé espiritual, ela transcende a razão humana. Por exemplo, às vezes eu falo isso, uma vez eu falei isso quando eu fiz faculdade,
E o pessoal caiu, sabe, assim, em cima de mim, me censuraram, porque disse que não existe fé sobrenatural. Mas eu expliquei que a fé sobrenatural que eu, assim, entendo, é a fé que faz você acreditar em coisas que você até não vê. Como dizem Hebreus, né, capítulo 11. Fé, convicção de fatos que não se veem, mas se crê que vai existir. Então, para mim, essa fé é sobrenatural. É a fé que transcende a razão humana. Poxa, que a medicina diz assim para a pessoa, olha, você está com AIDS. Não adianta, você está com câncer, você tem diabetes, se você tem aqui, tem deficiência nos ossos, tem falência do sangue, já era. Aí a pessoa, na fé, disse, não, mas o meu Deus pode me curar. E aí luta, e ela consegue o milagre e é curada. Ninguém entende isso. Por quê? Porque a visão da maioria das pessoas é terrena. Mas para quem crê em Cristo, a visão é espiritual. Ela não é a visão desse mundo. Por isso que Eliseu falou para aquele homem, poxa, olha aí, o que está conosco é muito maior. Ele não viu, porque a fé daquele homem era terrena. Ele só via aquilo que estava ali perante os olhos dele. Mas não aqui, não a convicção, como diz em Hebreu, da fé, do fato que você não vê, mas você crê que vai existir. Aí Eliseu falou para ele, filho, olha só, essa fé que você está vivendo não muda a sua vida, não faz nada, mas eu vou te mostrar qual é a fé que agrada a Deus. Aí pediu a Deus para tirar as escamas e ele viu aquelas maravilhas, né, e que estava ali um grande exército a favor dele. E hoje eu deixo essa palavra para você. Tem um grande exército a seu favor. O próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus está ao seu favor. Então, não temas, lute, permaneça, acredite, porque o milagre, sim, pode acontecer, sim, na sua vida. Mas precisa que você esteja fazendo a vontade desse Deus. Então, as pessoas me criticaram muito, porque eu falei que a fé sobrenatural ela é uma fé que leva a gente a acreditar no impossível. No impossível. Porque acreditar no possível, isso não é fé, pô. Isso não é fé, isso é natural. É uma coisa natural acreditar no que eu vejo, acreditar no que eu toco, isso é mole, pô. Agora eu quero ver, né, numa situação como estava esse moço aqui de Eliseu, aonde tinha um exército inumerado, poxa, para matar eles, e ele não tinha mais para onde ir, acreditar que Deus poderia, né, livrá-los daquela situação. Essa é a fé sobrenatural. É isso que Deus busca dentro de nós. E tem um exemplo na Bíblia que é muito interessante, que é aquela da mulher hemorrágica, aonde ela sai da onde ela estava, né, que ela estava já 12 anos com aquela hemorragia, e ela disse que se apenas tocasse na veste do Senhor Jesus, ela seria curada. E uma coisa fantástica, em cima dessa mesma palavra aqui, foi que quando ela toca nas vestes do Senhor Jesus, ele para. Ele para e disse, poxa, alguém tocou em mim. E aí aquela multidão, né, os discípulos dizendo, mas Senhor, tem aqui uma multidão tocando no Senhor, esbarrando no Senhor, e o Senhor diz que tocaram no Senhor. Aí ele deixa registrado uma coisa. Essa pessoa que me tocou tirou de mim poder. Meu amigo, minha amiga, não adianta a pessoa estar dentro da igreja e fazer tudo de errado. Não vai tirar de Deus poder, não vai tirar do Espírito Santo aquilo que ela precisa. Porque só tem uma forma da gente alcançar o milagre. E essa fórmula é a fé sobrenatural, aquela que você diz, não quero saber. Para o mundo não tem jeito, mas para o meu Jesus tem jeito sim. Porque ele é o Deus do impossível. Outra coisa que me criticavam muito, até hoje muita gente me critica, porque eu digo o seguinte, aquilo que é impossível para o homem está escrito, é possível para Deus. Eu falei, então, não existe nenhuma barreira para a gente alcançar um milagre. Não existe obstáculo, porque o Senhor Jesus já deixou isso aberto para a gente. Mas precisamos exercitar a nossa fé. E aí, essas pessoas me contestando, eu disse, mas o que adianta ser curado se amanhã vai morrer? Eu falei, essa é a fé do capeta, vai falar com o outro, eu saio de perto.
Então, você que está aí assistindo essa mensagem, poxa, creia, tem um Deus maravilhoso, tem um Deus poderoso. Não deixe esses filhos do capeta dizer para você que você não tem jeito, que não dá mais, que é assim mesmo, que um nasceu para sofrer, outro nasceu para ser rico, outro nasceu para ser pobre, né? Amarra esse capeta, amarra esse diabo e usa a tua fé. Bispo, mas eu não tenho essa fé. Eu preciso buscar essa fé. É simples. É fazer a vontade de Deus. É cumprir com os seus mandamentos. Quando você faz a vontade de Deus, não por obrigação, mas sim por cumprimento da palavra, Deus tem que te responder. É bíblico. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo no seu coração e não duvidando, Ele te dará. Disse o Senhor Jesus, deixou registrado. Então, para uma pessoa vencer aquilo que é impossível humanamente falando, é possível pela fé, mas ela tem que fazer a parte dela, obedecer, fazer a vontade de Deus, cumprir com os seus mandamentos. Hoje nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que não são fiel a Deus, não são fiel a nada, São pessoas que estão dentro da igreja fazendo números, mas não conseguem tirar poder do Senhor Jesus. E quando vem os problemas, elas então começam a dizer o seguinte: eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Meu Deus, olha, eu estou na igreja, eu louvo ao Senhor, eu sou até do grupo de louvor. Não, olha, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou isso ou aquilo. Isso não muda nada. Título não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé. Aí a Bíblia deixou também registrado o Espírito Santo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é pela fé que nós vamos vencer o mal. E é pela fé que nós vamos alcançar a salvação. Tá certo? Porque quando a pessoa ela realmente acredita, é porque ela está fazendo a vontade de Deus. E aí quando ela chega no altar de Deus, ela fala assim: meu Deus, eu estou aqui, Poxa, eu estou aqui fazendo a sua vontade, eu estou lutando, eu acredito no Senhor. Poxa, eu não estou conseguindo vencer, isso me ajuda. Aí Deus vai lá e pá, traz a vitória para ela. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? É exatamente isso. É como se você estivesse ali depositando aos pés do Senhor o teu sonho, a tua esperança. Aí na hora que você precisa, Deus fala assim: epa, peraí, chama o Senhor lá, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, diz: olha, pode abençoar. Porque lá, ele faz tudo que eu mando, eles estão cumprindo o meu mandamento, eles estão sendo fiéis, apesar de todas as lutas lá. Ele não deixa de honrar com os compromissos, são pessoas que vale a pena, né, a gente ter do nosso lado. Então pode abençoar. Entende? Eu tô aqui fazendo uma ilustração, né, do que pode ser, né? Não estou dizendo que seja exatamente isso, mas é mais ou menos assim. Eu acredito que Deus, ele fica olhando para cada um de nós e esperando que nós venhamos usar a fé nesse momento. O moço de Eliseu se desesperou. Então ele mostrou aqui para nós que ele estava fraco espiritualmente. Fraco. E sabe o que acontece com uma pessoa fraca? Ela se desanima fácil, sim ou não. Ela desiste fácil das coisas. Ela começa a murmurar das coisas, reclama, fala mal de todo mundo. Ela olha mais os erros dos outros do que o dela próprio. A pessoa, quando está fraca, ela tem justificativa para tudo. Olha, meu Deus, tu vai conversar com uma pessoa fraca? Não, eu conheço, eu sei. Olha, não, eu já estudei isso. Eu estudo a Bíblia todo dia. Não, eu falo com Deus todo dia. Meu Deus do céu. E aí, mostra que essa pessoa está fraca. Porque na hora que vem as lutas, ela se abate, se entrega. É ou não é verdade? Sim ou não? Ela desiste da caminhada da fé. Ainda diz assim: não, eu nunca vou abandonar Deus. Mas sai da igreja, para de ser fiel, né, no altar de Deus, que é uma das coisas que as pessoas muito criticam, é dízimo e oferta. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Não precisa, mas Deus, quando pede o dízimo oferta, pode ler lá na Bíblia, Malaquias e outras passagens que tem um monte por ali.
né, na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Deus, quando pede para uma pessoa vir para o altar dele, é porque Deus está fazendo com ela uma troca. É interessante, as pessoas dizem que não, mas isso é uma troca, porque o próprio Senhor Jesus disse que quem planta, colhe. E quem muito planta, muito colhe. Quem semeia, ceifará. Quem dá, recebe. Então, depende muito da atitude da pessoa e de como ela crê. Então, muita gente critica e por isso está vivendo uma vida miserável, é uma vida amarrada financeira, um casamento todo destruído, família destruída, saúde destruída, tudo destruído. Porque é uma pessoa que não vive a fé, ela vive a contestação. Ela sempre quer contestar aquilo que a Bíblia diz. Olha, e eu conheço um monte que é assim. Eu conheço um monte de pessoas que quer contestar. Tudo quer contestar. Ah, porque vocês só falam disso, vocês só falam daquilo, mas a vida daquela pessoa está no fundo do poço. Está no fundo do poço. Olha, meu amigo, minha amiga, está aqui. Quer mudar a sua vida? Quer fazer a vontade de Deus? Quer um milagre? Quer um milagre? Volte a servir a Deus de todo o seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus de fato como único Salvador, então esse é o momento de você aceitar. E eu te garanto, você pode escrever aí. Olha, você pode entrar e falar, você está aqui, Deus, o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus, falou isso aqui, ó. Eu quero ver, vai acontecer na sua vida. Mas se você tomar uma atitude e acertar os seus caminhos, tá certo? Não é viver na bandalha, né? Na perdição e depois querer receber de Deus alguma coisa. Não vai. Agora, se você estiver fazendo o que é certo, eu te garanto que o Deus da Bíblia, dos céus e da terra, aquele que sacrificou o próprio Filho por nós, ele vai te responder em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, espero de todo o meu coração que essa palavra venha ter trazido para você o poder do Espírito Santo. Porque Deus, ele nos avisa e nos alerta para que nós venhamos nos livrar de uma situação e também para que venhamos ter sabedoria para sair de algumas que, né, aconteceu. Está aqui, ó. É só você entregar a sua vida ao Senhor, fazer a vontade de Deus, eu te garanto que Ele vai mudar essa situação. E olha, você que anda afastado da igreja, preste bem atenção. Eu não falo só da Igreja Nação de Deus, eu prego aqui para milhares de pessoas, né? Você que está afastado da sua igreja, volte enquanto há tempo. Porque Deus, Ele se agrada de quem trabalha. Por isso Ele disse, o trabalhador é digno do seu salário. E isso engloba a Bíblia toda. Questão de salvação, de bênção, de tudo. Então, trabalhe para Jesus. É muito importante que você faça isso. Deus se alegra. Deus nunca chamou ninguém à toa. Deus sempre chamou aqueles que estavam trabalhando, que estavam lutando, que estavam tentando resolver a vida deles. E hoje Deus te chama, tá certo? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Olha, se você quiser uma oração, é só pedir aí, né, pelos comentários, você entra aí e eu vou mandar o número do meu zap para você e vou estar atendendo você, ajudando você aí, né, nessa caminhada de fé. Compartilhe esse vídeo e entre no meu canal do YouTube, Bispo Renato de Souza, e deixa ali seu like, se inscreva, porque eu ganho pontuação com isso. E com isso eu vou poder alcançar outras pessoas para eles receberem também essa palavra que você está recebendo e a vida deles vai ser transformada. Tá certo? Olha, fique na paz e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.